Então vamos lá, a gente vai começar uma matéria muito legal hoje, que é, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas dentro da gestão estratégica, nas organizações, gestão estratégica de pessoas, e são matérias, e agora a gente vai começar a adentrar nos processos que envolvem as métricas, as mensurações, né, para que serve, como que é aplicado, enfim. A gente vai trabalhar com uma série de ferramentas hoje, e vai começar a trabalhar com essas ferramentas, na verdade, tá? Isso que a gente só ouviu, e talvez tenha ouvido fora do nosso curso de gestão de recursos humanos, ou talvez tenha ouvido com outro professor, a gente vai tentar, à medida que for possível, de maneira experiencial também, trocando experiências, trazer essas ferramentas de forma que isso fique claro para vocês, o entendimento, a aplicabilidade, como que isso pode ser utilizado dentro e fora das organizações, tá bom? Então, vamos lá, meninas, eu quero começar essa aula agora com vocês dizendo o seguinte. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante com um conhecido meu, por falar em ferramentas, né, de gestão de mensuração de resultados. A gente começou a conversar e ele me trouxe a seguinte situação, tá? E coincidentemente eu estava trabalhando, pensando como é que eu iria ministrar essa aula para vocês hoje. E, enfim, né, a gente vai trabalhar, eu falei, cara, como é que eu vou trazer isso de uma maneira prática que fique bacana de se entender e que faça sentido no final das contas, tá bom? A gente não vai aprofundar nela hoje, mas assim, eu quero começar a falar sobre essa ferramenta que é o PDCA, Plan, Do, Check e Act, tá bom? Que é o planejamento, tá? A execução, a checagem e o agir, tá? Então, dentro desse PDCA, tá, que é uma ferramenta de melhoria contínua, a gente vai trabalhar, a gente vê que o PDCA, ele é, na verdade, todas as vezes que ele é feito, pelo menos a maioria das vezes, né, defendido pela doutrina e pela aplicação de gestores aí das mais diversas áreas e segmentos, ele é um círculo, tá bom? Por que ele tem essa função de círculo? Porque ele é um processo de melhoria contínua. Tá? Então é um processo que tem início, meio e fim, mas ele tem continuidade, tá certo? E aí tem várias etapas dentro desse planejamento, dessa ferramenta de melhoria contínua, tá? Que é o PDCA. E, enfim, vocês vão entender o seguinte, se vocês não ouviram falar nela ainda, provavelmente vocês já ouviram falar de uma outra forma, tá bom? E assim, vamos lá, retomando o que eu estava dizendo é o seguinte, eu estava conversando com esse meu amigo hoje, e ele estava me dizendo que ele precisa reduzir, de alguma forma, fazer com que o dinheiro dele sobre mais, né? Com que ele está assim, com muitas dívidas, então assim, ele vai negociar as dívidas, né? Ou seja, aquelas obrigações financeiras que pertencem a ele, né, a todo mês, tá? Pagamento da casa, né, conserto do carro, manutenção, né, escola da filha, enfim, né, as despesas com a casa, com o casamento, né, com o dia a dia aí que envolve enfim, a vida dele, né, dele e da esposa, tá bom? Então, assim, a gente começou a conversar e eu falei, cara, você já colocou no lápis tudo que você tem, tudo que você tem de obrigação, tudo que você tem de recurso, né? Você trabalha, você é carteira fechada, você tem FGTS, você tem financiamento de casa, você tem financiamento de casa, você já colocou isso tudo sob perspectiva, tá? Você já colocou isso no papel para você ter uma visão panorâmica, né, de como que isso pode, como que você pode melhorar esses processos, como que você pode, de repente, economizar dinheiro, como que você pode, de repente, né, reduzir custos de maneira efetiva dentro daquilo que é a tua realidade hoje, já que vamos considerar aí que o teu dinheiro não está sobrando e ainda assim você precisa fazer com que, de alguma forma, esse dinheiro renda mais, né? Então foi muito legal isso, porque assim, essa conversa dele, ele estava me dizendo o seguinte, ele tem a prestação da casa dele, tá? Ele tem a manutenção com o veículo dele, e ele tem o trajeto, né? Ele mora fora de Brasília, ele mora no Goiás, em Águas Lindas, e ele vem para Brasília todos os dias, tanto ele quanto a esposa trabalham aqui, tá? E ele tem o custo com isso, né? Então, por exemplo, o custo que ele tem com combustível é um custo que gira em torno de 800 a R$ 1.000 todos os meses, fora a manutenção do veículo, que vira e mexe precisa, né, por se tratar de um veículo que não é tão novo, ele exige alguns cuidados preventivos, né? Então isso também demanda dinheiro. Então a gente tem um custo mais ou menos aí atrelado a, só nessa questão do combustível e na manutenção do veículo em torno de R$ 1.500, tá bom? É claro que esse R$ 1.500 é variável, 800 a R$ 1.000 é fixo,
Então tem esse custo com combustível e com as manutenções aí, isso vai variando entre R$ 1.500, tá bom? Mas a gente considerou, então, a título de exemplo, que o custo que ele tem, então, com o deslocamento da cidade dele de Águas Lindas para Brasília todos os dias gira em torno de R$ 1.000. Ótimo. Aí ele tem mais uma despesa com a casa que é em torno de R$ 1.000 também, tá? Ótimo. E aí a pergunta que ele me fez é assim, como é que eu faço para, de maneira efetiva, eu conseguir reduzir todos os custos atrelados à minha vida, né? Então a gente começou a fazer um brainstorming. Vocês já ouviram essa expressão alguma vez, meninas? Isabela, Kelsey? Não, brainstorming. Sabe o que significa esse termo em inglês, em português? Sim ou não? Como é que se escreve? Storm. Brain de cérebro, storm de tempestade. Tá bom? Então essas são as duas palavras juntas. Estou só para vocês entenderem como é que é a escrita, tá bom? Brainstorm. Então brainstorm na verdade é chuva de ideias, ok? Compartilhei a tela, mas não era para compartilhar. Ainda não. Deixa eu voltar para a tela. Tudo bem até aqui? Então, já ouviu falar, Isabela já ouviu falar, beleza, tranquilo. O que é o brainstorm na verdade, gente? O brainstorm é o início de todo o processo. Legal, bacana, não, show de bola. Isa, deixa eu só fazer um adendo aqui para você e para a Kelsey e para os demais alunos que porventura assistirem essa aula depois. Eu tenho muita birra com esses termos que foram termos americanizados, inseridos na nossa cultura, tá bom? A partir da década de 90, mais ou menos, tá? Quando a gente começou a ter esse processo de globalização, que é chamado, né? Advento de internet, enfim. Mas isso vem de Harvard, tá? Essa inserção no nosso vocabulário de palavras em inglês, ela vem de Harvard, da Escola de Administração de Harvard. Tá? E aí, a partir disso, a gente começou a incorporar uma série de palavras, de alertas, para representar o mundo corporativo de uma forma geral. Então, assim, é legal que a gente saiba disso, mas é legal que a gente também tenha entendimento de que, assim, eu não tenho obrigação de saber disso. É legal, se eu souber, eu vou conseguir me relacionar, vou conseguir entender a comunicação, vou conseguir, né, quando a pessoa me mandar uma informação que ela tiver em inglês dentro de um contexto acadêmico ou profissional, eu vou entender o que ela está dizendo, mas eu não preciso necessariamente falar em português, em inglês, perdão. Tá bom? Porque a nossa língua proeminente é o português, então a gente se comunica exatamente nela, tá bom? Mas é interessante que a gente saiba assim, apesar de não haver uma obrigação formal a respeito disso, tá bom? Então essa é uma cultura que vem desde 1990, mais ou menos, tá bom? Eu arriscaria dizer em 90, 95, mais ou menos, com o advento da internet e com esse advento aí da escola de administração de Harvard, trazendo aí novos elementos na qual a empresa, a estrutura organizacional, ela não tinha mais um papel de proeminência, tá? Então, assim, o que passou a ter um papel de proeminência foi, na verdade, as pessoas que compunham aí esse quadro organizacional, tá? Então, assim, elas passaram a ter uma posição de destaque. As empresas trouxe uma mudança de ideia, uma renovação de mindset, uma renovação da mente, tá? Para a cultura empresarial, organizacional de uma forma geral, tanto iniciativa pública quanto privada, de que nenhuma atividade, nenhuma empresa, nem o próprio Estado, ele conseguiria se manter se não fosse por conta de pessoas que estariam dispostas a desenvolver, a desempenhar atividades, tá, com fins de gerar resultados e obter lucro com isso. Tá bom? Então, assim, a gente, esse novo entendimento, a partir da década de 90, ele tirou as empresas como sendo as empresas que elas que geravam resultado por si só, por conta das suas estruturas, tá? E passou a colocar as pessoas como atores responsáveis pelo resultado que as organizações geram. Isso é uma coisa óbvia, né? Assim, todo mundo, desde o século XVIII, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né? A gente sabe que assim, as pessoas vêm lutando para quê? Para que elas tenham melhores
melhores condições de desempenhar suas atividades e sejam pagas por isso, sejam reconhecidas por isso. Então, do século XVIII para frente, a gente tem uma série de estudos aí, né, falando sobre o papel das pessoas diante das organizações, do contexto, né, do desenvolvimento organizacional, tá bom? Não obstante, nós tivemos uma série de revoluções aí, né, na qual as pessoas estavam lhe dizendo, olha, nós somos importantes, nós é que geramos o resultado para essas empresas, para as fábricas, no campo, sabe, nas organizações, no governo, na iniciativa privada, enfim, nós somos quem geramos os resultados. Então, assim, nós precisamos ser valorizados para que cada vez mais a gente possa desempenhar melhor as nossas funções. E aí nós tivemos aí, obviamente, a melhoria, né, das condições de trabalho, né, desde o século XVIII, e, enfim, a introdução daquilo que a gente conhece hoje por empreendedorismo, tá? E, enfim, e a gente vem, as pessoas vêm cada vez mais se qualificando mais, a tecnologia passou a ser presente aí nas cadeias produtivas, nas fábricas, né? E hoje a gente tem, assim, a tecnologia em tudo, né? Inclusive aqui nessa aula agora que nós estamos ministrando, né, para vocês, e nós da Faculdade de Tecnologia aí, ministrando para todos vocês, tá bom? Então isso é só para vocês terem uma noção de que, assim, tudo acontece por conta de processos, tá certo? Então, assim, acontece uma revolução, acontece um processo, né, que desencadeia uma revolução, e aí depois disso alguém, né, os pensadores, a doutrina senta, os doutrinadores sentam, as escolas, elas sentam e falam, olha, beleza, aconteceu uma revolução. Qual foi o motivo dessa revolução? Então, eles desenvolvem o quê? Um brainstorm, tá? Que é o quê? Uma chuva de ideias em detrimento de algo que aconteceu, para que possa ser formatado o quê? Um novo projeto a fim, ou uma nova estrutura, um novo planejamento, a fim de corrigir aquilo tudo que gerou esse problema, tá certo? E para que possa se planejar ações futuras e colocar os atores aí dessa, né, no caso eu estou falando da revolução, né, de revoluções, por exemplo, que desencadeiam processos evolutivos, a gente colocar os atores no local certo e gerar os resultados que são necessários. Qual era o objetivo? Né? Tudo tem um objetivo. Um brainstorm tem um objetivo. A gente tem só que lembrar disso. Tá? Todas as vezes que a gente senta para conversar com alguém, tomar um café com alguém, para discutir uma ideia com alguém, tem um objetivo, não é verdade? As revoluções tinham um objetivo. As pessoas estavam lutando para que elas tivessem melhores condições de desempenhar suas funções. E elas queriam ser melhores pagas por aquilo, entendeu? Então sentaram, né, e foi desenvolvido aí e foi lançado para o mundo, né? Aí eu pulo lá para 1990 agora, só para fins didáticos mesmo, tá? A Escola de Administração se reuniu e falou, opa, peraí, tem coisas acontecendo no mundo desde o século XVIII. A gente precisa entender que, assim, não é a indústria que vai fazer a mudança no mundo, são as pessoas que vão fazer a mudança na indústria que vai impactar no mundo, entendeu? Então, quando as pessoas elas se revoltaram, digamos assim, tinha um objetivo, era o reconhecimento por aquilo que elas estavam desenvolvendo. Né? Então, ou seja, desde por exemplo, uma fábrica, tá? Desde o momento da entrada até o final do dia, ao bater o cartão, existe um processo ali dentro, um processo produtivo, seja na fábrica, na indústria automobilística, seja na indústria de alimentação, seja na indústria têxtil, seja como for, tá certo? Existe um processo ali dentro e esse processo ele exige o quê? A ação humana. Tem um ator ali, tem um colaborador, tem um empregado, tem um funcionário ali que está desempenhando essas funções. Então, o objetivo era o quê? Quando explodiu essas guerras, né, de uma forma geral, essas revoluções, perdão, tá? E quando ocorre isso ainda hoje, né, a gente vê isso muito hoje. Quando as pessoas fazem greve, o que as pessoas estão querendo, gente? Elas estão querendo ser reconhecidas, querem ter uma paga pelo seu trabalho, não é verdade? Então, assim, a gente vê isso hoje. A semana passada, salvo engano, a gente teve greve dos metroviários aqui em Brasília. Não obstante, a gente tem greve dos rodoviários, muitas vezes. A gente tem greve, daqui a pouco, né, já teve greve do judiciário, já teve greve do pessoal da saúde. Então, assim, essas pessoas, elas paralisam as suas atividades a fim de serem reconhecidas, né, como atores principais no desempenho, tá, de uma função que o Estado ele precisa prestar para nós, mas que ele não consegue fazer isso sozinho, porque ele não tem essa autonomia. Ele precisa de outros entes, de outros atores para poder desempenhar suas atividades. Então, qual é o objetivo por exemplo, de uma greve? É o reconhecimento. Então, um brainstorm nada mais é do que o quê? A gente sentar, né, e avaliar toda a situação problemática. E a partir dessa chuva de ideias, tá, dessa tempestade de ideias, perdão,
que é o que significa brainstorm, a gente conseguir ali juntar elementos, tá, que nos possibilitem formar, trabalhar com indicadores a fim de colocar os atores corretos nos lugares corretos e a fim de trazer aí todo, de repente, um atendimento às necessidades, né, ou de negociar essas necessidades que estão sendo colocadas à mesa, enfim. O que aconteceu, só para vocês saberem agora na greve dos metroviários? Eles estavam brigando, salvo engano, por conta de um 14º salário, que era um 14º salário com cunho alimentar, salvo engano, algo nesse sentido, entendeu? E que parece que agora foi extinguido, né? Foi extinto, na verdade, perdão. Tá? E eles estavam brigando para que isso voltasse, entendeu? Eu aqui não quero avaliar o mérito se isso é legal ou não, tá bom? Mas assim, o fato é que assim, eles tinham um direito, né? Que estava ali, mesmo que não fosse um direito que iria permanecer, trata-se de um direito adquirido, né? E é claro que quando você tem um direito algo que incorpora ao seu salário, a gente olha para isso com muito cuidado, a gente ele incorpora o nosso salário e a gente incorpora a nossa vida, na verdade. Então, quando é tirado isso, faz falta. E, obviamente, colocou a mão no bolso das pessoas, elas vão realmente se revoltar. Beleza? Então, foi isso que aconteceu. Então, juntou-se, né, o governo juntou ali para verificar a possibilidade de continuar pagando esse 14º salário, tá? E aí, de repente, parcelar isso, de repente, aí, assim, a chuva de ideias, o brainstorming do governo é para verificar a legalidade disso, a possibilidade disso. Aí tem uma série de nuances aí que são avaliadas por todos esses entes. Essas pessoas que estão ali sentadas, por exemplo, nesse caso com o governo, para fazer esse brainstorming, né, junto ao GDF, por exemplo, são pessoas alheias ao governo? Não são. São pessoas ali com atividades multidisciplinares, entendeu? São assessores, são pessoas, né, que trabalham, por exemplo, para verificar a constitucionalidade dessas ações que o governo precisa tomar, das decisões que o governo precisa tomar, o Tribunal de Contas da União, representante do Tribunal de Contas da União, perdão, representante do Tribunal de Contas da União está lá. Então, assim, representante da sociedade civil também está lá. Então, assim, existe os sindicatos, a qual essa categoria está inserida, também está lá, para poder trazer, assim, a chuva de ideias, trazer a situação, o problema, para que isso possa ser resolvido, tá bom? E aqui a gente vai falar sobre, e aí a gente, depois dessa chuva de ideias, essa tempestade de ideias colocadas na mesa, a gente trabalha com os indicadores. E aí, dentro desses indicadores, a gente usa ferramentas para colocar isso sob perspectiva, tá certo? E aqui nós vamos falar do PDCA. Só concluindo ainda sobre isso, então esse meu amigo, o que acontece? A gente, dentro das possibilidades que a gente estava tendo ali nesse levantamento de ideias, nesse nosso brainstorm inicial, tá? A gente verificou o seguinte, que assim, o valor que ele tem de custo, todos os dias, para poder sair da casa dele, chegar ao trabalho e depois retornar para a casa dele no final do dia, ele consegue pagar, por exemplo, um aluguel em Brasília, tá? E viver com tranquilidade aqui. Ou seja, ele consegue pegar a casa dele lá no estado de Goiás, alugar, e consegue vir para o Distrito Federal, alugar uma casa aqui, né, em que ele pague um aluguel em que pese entre 600 e mil reais, tá bom? E aí ele trabalha, isso considerando, obviamente, que ele vai trabalhar mais próximo, né? Ele vai estar morando mais próximo do trabalho dele, o custo com o combustível dele e com a manutenção do veículo vai diminuir muito. Então, ou seja, pronto, já achamos aí nessa chuva de ideias, a gente achou aí talvez uma possibilidade. Olha que bacana isso. Pô, bacana, eu não queria sair da minha casa, mas de repente, assim, eu tenho um objetivo aqui de reduzir os meus custos. Quando a gente tem um objetivo claro, por exemplo, na redução de custos, tem outros custos também que estão atrelados a eles, que são custos secundários. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um custo, né, ele gasta 2 horas todos os dias no trânsito, 2 horas, entre 2 horas e 3 horas no carro, entre sair da casa dele e vir para o trabalho e voltar para o trabalho, tá bom? E voltar para casa, perdão. E o custo que varia entre 800 e R$ 1.000 todos os meses. Tá? Qual o impacto que isso tem na vida dessa pessoa, além do custo financeiro? Vocês conseguiriam me responder isso, Kelsey e Isabela? Assim, a pessoa ela tem uma situação, um problema, o custo dela está muito alto, ela quer reduzir o custo. Mas é atrelado ao custo. Qual é a outra coisa que impacta nesse cenário que eu estou desenhando? Entre 2 horas e meia de trânsito, né, ter que vir todos os dias, depois voltar para o estado de Goiás, enfim, qual você acha que é o outro
custo que tem isso, que tem aí atrelado, de repente, a vida desse casal, por exemplo, né, dessa família, perdão. Me digam aí, participem comigo aí, vai lá. Tem o estresse que você passa, porque 2 horas no trânsito é muita coisa. Meu Deus do céu. É verdade. Muita coisa. Tem muita coisa. Como é que eu posso dizer? 2 horas a menos dentro de casa, de descanso. Você tem que sair 2 horas mais cedo para chegar no seu trabalho na hora certa. Perfeito. E isso impacta no quê, Kelsey? Qual o impacto que isso tem? Na sua mentalidade, no seu corpo, na sua saúde. Perfeito. A Isabela definiu em uma frase. E o que você disse, o Kelsey? Qualidade de vida. Isso impacta diretamente na qualidade de vida. Porque, assim, quando a gente reduz custos, por exemplo, de maneira eficiente, né, a gente sempre ouve falar isso, né? Sobretudo esse pessoal da administração que é meio metido à besta, fala, nós vamos reduzir o custo com operações em 50%, em 25% e tal. A gente reduz custos de maneira eficiente. Mas como reduzir esses custos de maneira eficiente? Porque para reduzir de maneira eficiente, tem que diminuir o custo em si, que é a questão pecuniária, a questão do dinheiro, mas isso tem que impactar na minha qualidade de vida. Né? Porque, afinal de contas, nós estamos estudando o quê? Gestão de recursos humanos. Então, assim, beleza, gestão de recursos humanos passa pelo financeiro? Passa pela questão financeira? Sim, passa pela questão financeira, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, assim, se eu consigo reduzir 2 horas a menos, né? Se eu consigo reduzir de 2 horas e 30 para, de repente, 40 minutos no trânsito, isso impacta na minha qualidade de vida, da minha família? Não tenho dúvida nenhuma disso que impacta. Se eu consigo reduzir um custo com combustível, por exemplo, de R$800 e troco esse custo por um custo que vai tornar minha qualidade de vida melhor, troco R$800 de combustível, né, para um aluguel que eu consiga alugar uma casa mediana aí de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, por exemplo, no valor de R$800. Isso vai impactar na minha qualidade de vida? Claro que vai. Ele pode alugar a casa dele exatamente por esse mesmo valor, entendeu? E aí esse custo já tá ali, ele já tem uma fonte pagadora dele, entende? Então, ou seja, ele não vai ter nem que tirar, colocar a mão no bolso, na verdade. Né? O custo com a manutenção do veículo dele vai reduzir? É evidente que vai. Né? Porque ele não vai ter aquele desgaste todo com o pneu todos os dias, ele não vai ter que, né, o gasto com o próprio combustível em si, o gasto com a manutenção, com a perda, com a depreciação do veículo, né, com suspensão, com uma série de outras coisas. E aí o objetivo disso é o quê, no final das contas? Qualidade de vida, vida longa, qualidade de vida para a filha, qualidade de vida para a esposa, né, para o enteado, enfim. Então tem uma série de coisas aí que a gente conseguiu levantar, tá, só nessa primeira conversa. Ou seja, a gente nem fez o planejamento ainda, meninas. Estou falando isso foi só um brainstorm. A gente só pegou ali uma tempestade de ideias e colocamos. E só nessa tempestade de ideias a gente já falou, eita, tem um monte de coisa que eu posso fazer aqui. E no final das contas ele descobriu o seguinte, tá? A gente estava falando sobre financiamento de casa e ele me disse que tem que possuir FGTS, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele trabalha há 14 anos numa empresa, então assim, o FGTS dele é um valor expressivo, né? Então, ele também ele quer reduzir o valor das prestações da casa dele. Olha só, ele sem precisar colocar a mão no bolso e sem ter que negociar a dívida. Então, o que aconteceu? A gente entendeu que ele pode pegar o fundo de garantia dele, parte do fundo de garantia, e aplicar nessa redução temporária dessas parcelas aí, para até que ele consiga se recompor financeiramente. Vocês conseguiram entender o que compõe um brainstorm? O levantamento de uma situação problema e talvez assim uma série de opções aí que a gente tenha para trabalhar com, né, as possibilidades que podem ser levantadas a partir de uma simples conversa como essa daqui que a gente está tendo agora em sala de aula, ou como eu estava com esse meu amigo hoje tomando um café e falando sobre isso. Tá claro isso para vocês? Sim, para você tá claro. Bacana. Você consegue pensar, Isabela, aí, que vocês conseguem pensar nisso na vida de vocês? Na faculdade, perdão. Vocês conseguem pensar nisso, por exemplo, na faculdade? Professor, como é que eu faço um brainstorm, por exemplo, do meu curso de gestão de recursos humanos? É possível fazer isso? Claro que é. Todas as aulas são brainstorm. Se a gente quiser que seja dessa forma. Porque sou eu aqui que boto um monte de experiências e ideias para vocês trazendo um monte de experiências e ideias para mim, e a gente discutindo possibilidades. E aí eu falo uma coisa e falo, bacana, professor, isso aqui, por exemplo, essa ideia que você deu, por exemplo, sobre, de repente, a redução efetiva de custos, tá? Eu quero fazer isso, por exemplo, no meu plano de celular. Consigo? Consegue, pode ter certeza disso. Não tenha dúvida.
Ah, professor, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Reduzir minha conta de celular? Sei lá, eu pago uma conta de R$ 100, eu quero reduzir essa conta em 50%, eu quero jogar ela para R$ 50. Como é que eu faço isso? Brainstorm, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer de maneira prática, tá? Eu estou falando isso de maneira prática. Verificar quem são os concorrentes da tua operadora. Ok? Pronto. Quando você pegar uns 3, e nós temos várias operadoras de telefonia no Brasil, a gente pega 3 operadoras, mas a nossa fala, beleza, a minha está me cobrando um X, né, 2X. Essas outras aqui, elas me cobram pelo mesmo serviço, meio X. Então, peraí, eu vou negociar com a minha operadora, então, se eles não reduzirem o meu custo, eu migo, né, faço portabilidade para uma outra empresa. Entende? Você fala, nossa, mas brainstorm é isso? São essas coisas bobas? Sim, são essas coisas bobas. Exatamente isso. Professor, eu quero fazer um brainstorm de repente, né, porque eu quero reduzir, por exemplo, o gasto que eu tenho com as compras que eu faço todos os meses. Eu quero reduzir o custo que os meus pais têm, de repente, ou que eu tenho em fazer compras todos os meses. Como é que eu posso fazer isso, professor? Ah, beleza, coloca a sua perspectiva. Quando vocês vão ao supermercado, vocês vão de carro, não vão de carro? Vocês vão no supermercado perto de casa ou vocês vão no atacadão? Então, tudo isso tem que ser colocado sob perspectiva para que vocês verifiquem onde estão gargalos que podem ser, que a gente fala gargalos, mas a gente chama de gaps, tá? Que são esses espaços aí que tem emblemáticos, problemáticos, que a gente pode atuar em cima deles. Então, numa compra, professor, que eu economizo, por exemplo, vou ao supermercado, se eu for na esquina da minha casa, eu faço a compra no mês e gasto, sei lá, R$ 500. Mas se eu for um atacadão e eu gasto 300, eu estou economizando? Não tenha dúvida disso. Mesmo com os custos indiretos que estão envolvidos aí. Tudo bem? Ficou claro essa questão do que é um brainstorm? Beleza. Alguma pergunta, Isa? Legal, Kelsey, sim. Alguma pergunta? Posso dar seguimento aqui, então? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Sem deixar na tela, tá? E o áudio ainda? Estão conseguindo me ouvir bem? Não está falhando? Me diz aí. Pode. Não está falhando não, né? Então, ótimo. Que coisa boa. Deixa eu compartilhar aqui. Perfeito. Só um minutinho, tá? Tentando compartilhar. Ah, pronto. Agora foi. Deixa eu abrir aqui. A título de entendimento, tá bom? Todas as vezes que a gente trabalhar com qualquer ferramenta que seja PDCA, 5W2H, BSC, 5W2S, seja a espinha de peixe, seja ela qual for, tá bom? Seja ela qual for. Desculpa, pessoal. Seja com gráfico e pareto, seja como for, tá? A gente sempre vai estar, nosso foco está voltado para a gestão organizacional, para a gestão estratégica das empresas. E agora nós estamos trabalhando, né, dentro daquilo que as pessoas podem desenvolver para essas organizações, dentro do seu planejamento estratégico. A gente vai sempre se lembrar dessa estrutura, tá? Isso que está tatuado no coração de vocês. Porque tudo que a gente fizer dentro de uma organização, seja desde o processo seletivo, de tratamento e seleção, até a aplicação de dinâmicas, até a aplicação de diretrizes de estratégias, até as ferramentas para mensuração, até os brainstorms, tá? E aí todas as aplicações de ferramentas vão ser o quê? Para que dentro dessa estrutura, tá? Aqui na telinha de vocês, tá? Dos 3 níveis da organização empresarial, é para que eles se mantenham ecologicamente funcionando, e para que os resultados que possam ser gerados de maneira ecológica dentro dessas organizações. Tá bom? Para quê? Para que o tempo dessa empresa, para que a vida dessa empresa dure cada vez mais. Ok, pessoal? Então isso aqui tem que estar muito claro para vocês, tá, meninas? E para os demais alunos também. Eu vou deixar isso aqui na telinha para vocês.
com telefone ou estão no computador, tá? Mas é basicamente isso aqui, ó, essa ferramentinha aqui que vocês estão tendo acesso aí na tela de vocês agora, chamada PDCA, que é Plan, Do, Check, Act, ou ou seja, planejar, executar, checar, ou avaliar e agir, tá bom? Como eu falei, isso aqui é uma ferramenta de melhoria contínua dentro das organizações. Ela pode ser usada na vida pessoal, ela pode ser usada na vida empresarial, ela pode ser usada na nossa vida acadêmica, ela pode ser usada de várias formas. Professor, por que você está começando a trabalhar com essa ferramenta, já que existem outras ferramentas no mercado? Porque essa aqui, no meu entendimento, é a basilar de todas as outras. Tá bom? É a partir disso aqui, dessa ideia, desse ciclo, na verdade, perdão, de melhoria contínua, é que a gente consegue trabalhar aí com as demais ferramentas. Desculpa a minha, o trem caiu aqui. Que a gente consegue trabalhar com as demais ferramentas aí, a fim de gerar os indicadores que a gente necessita. Tá bom? Então aqui, eu trouxe esse exemplo aí para vocês de redução efetiva de custos, tá bom? Porque esse é um exemplo muito claro das organizações. As organizações, elas querem fazer mais com menos, entendeu? Ou seja, elas querem minimizar de maneira efetiva, ou reduzir os custos de maneira efetiva, elas querem maximizar os resultados. Então, assim, como fazer isso, professor, de maneira prática? É trabalhando com indicadores, é entendendo como que esses indicadores, eles precisam trabalhar a nosso favor, tá bom? Perdão. Professor, e a tecnologia e outras coisas que existem? Nada disso vai funcionar, nem as pessoas, nem a tecnologia, se a gente não tiver um planejamento muito bem definido. Então, agora, assim, a ideia é que a gente consiga desenhar dentro da cultura, dentro da nossa cultura empresarial, processos aqui, seja para o que for, seja a redução efetiva de custos, seja para a avaliação de desempenho de colaboradores, seja para definir um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo para as empresas, seja para criar provas de conceitos, né, provas de seja para desenvolver produtos, seja para desenvolver serviços, seja para vender mais, seja para estruturar a organização de uma forma geral, mas sim, sempre lembrando que o processo de PDCA, tá, o ciclo de melhoria do PDCA, ele é um ciclo contínuo, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram falar em algum momento sobre que a venda, por exemplo, de um produto ou serviço, ela não finaliza com a entrega do produto ou do serviço. Tá? Na verdade, quando a gente entrega, por exemplo, quando você vai numa loja, compra, por exemplo, um celular, tá? O ato da compra ele é finalizado, né? Porque você pagou, você pega o celular e leva para sua casa. Mas a partir daquele momento ele começa-se o quê? Um ciclo, que é o ciclo que a gente chama de pós-venda. E aí, nesse ciclo de pós-venda, quem vai ter acesso a você de uma forma mais abrangente? O fabricante, então ele vai te mandar propagandas, ele vai, né, entrar em contato com você através de pesquisa de satisfação, ele vai fazer promoções junto às operadoras para que você possa trocar esse celular pelo menos uma vez por ano, ele vai apresentar para você ofertas de garantia, ele vai, enfim, vai fazer uma série de coisas para que esse processo que iniciou-se com a aquisição do equipamento, do bem, do celular, neste caso, ele se perpetue até ao final da sua vida, entendeu? Então, assim, isso se aplica para carros, isso se aplica para livros, isso se aplica para eletrodomésticos, isso se aplica para, enfim, uma infinidade de produtos e serviços também que existem disponíveis hoje no Brasil e no mundo, no mercado de uma forma geral, tá bom? Então, vamos lá. A tema é o seguinte, tá? Se vocês quiserem uma nota disso, fiquem super à vontade. Qualquer coisa eu vou mandar esse material para vocês e vou colocá-lo dentro do nosso croquis da aula, tá bom? E, enfim, vocês vão ter acesso a ele, tá bom? Então, vamos lá, professor, PDCA. Ótimo, eu já entendi o contexto que envolve o ciclo PDCA, tá? Que é um ciclo que não é um fim em si mesmo, mas é um ciclo contínuo de melhoria contínua. Beleza. Então, PDCA, Plan, Do, Check, Act. Tá bom? Então, P de planejar, tá? O D de do é de agir, o check de checar e o A de act é de agir ou de executar, como vocês quiserem chamar, tá bom? Então vamos lá. Cada ciclo desse, cada etapa dessa dentro de uma organização, esse ciclo é um ciclo de quatro
quatro itens, né? Mas que é subdividido em 8, tá bom? Porque a parte do planejamento, que é a parte mais importante, ela é subdividida em 4 etapas, tá bom? E dentro dessa parte do planejamento, a gente trabalha com duas vertentes, basicamente, tá? E dentro dessas duas vertentes, ela se subdivide, tá? Primeira, no planejamento, a gente trabalha com a identificação da melhoria dos processos, né? Como eu já falei anteriormente, tá? Se eu trabalho com a identificação da melhoria de processo, significa que eu quero resultados melhores, ok? E outro fator que é importante também no planejamento é considerar o quê? Que é a análise do estado atual da empresa ou, né, daquilo que está sendo aqui colocado na sua perspectiva, né, dentro desse processo de melhoria contínua, para utilizar essa ferramenta, a situação atual da empresa e a situação e o estado desejado. Tá? Então, entre a situação atual da empresa e o estado desejado, a gente tem o que a gente chama de gaps. Os gaps são os problemas, são aqueles gargalos que existem e que a gente precisa considerar aí, do ponto A ao ponto B, do ponto do estado atual ao ponto do estado desejado, tá? Para que a gente possa, a partir disso, trabalhar aí com as nossas, enfim, utilizar essa ferramenta para produzir os indicadores que são necessários aí para a tomada de decisão assertiva, perdão. Tá bom? Então, dentro do planejamento, né, o ponto 1, ele refere basicamente a identificar o problema. Tá certo? Eu estou olhando porque... Nossa. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Dentro do plan, tá? Identificou os processos de melhoria, fez a análise do processo do estado inicial e do estado desejado, a gente tem ali a etapa número 1, que é o planejamento, a identificação da situação do problema. Tá bom? A gente fala de problemas se fosse do professor, que são os gaps, como eu falei, tá? Professor, problema é um problema, né? Como é que a gente faz? Gente, problemas são as melhores coisas do mundo. Tá bom? Lembre-se disso sempre. Todas as vezes que você estiver nas organizações, lembre que problemas são oportunidades, aí apresentam oportunidades riquíssimas de melhoria. E aí, o que acontece? Aqui, eu quero só trazer para vocês alguns exemplos de algumas empresas que eram muito boas, mas que elas simplesmente desapareceram do mapa, tá bom? Porque elas não tiveram um planejamento assertivo a respeito, elas achavam que elas estavam estabilizadas no mercado, entendeu? Que elas estavam muito bem, e assim, se elas não desapareceram, se elas não quebraram, elas não foram reduzidas aí a nada, basicamente, tá bom? Então, olha só, eu não sei se talvez vocês sejam muito novinhas, mas assim, vocês lembram de uma empresa chamada Banco Bamerindos, que tinha uma propaganda que falava sobre o Bamerindos, que tinha até um jinglezinho, tá? Era um banco. Lembra da Kodak? Vocês já ouviram falar na Kodak alguma vez? Enfim, era uma empresa que fabricava filmes, né? Papéis de fotografia. Tinha a Vale do Rio Doce, vocês lembram dessa empresa? Pois é. Então, assim, foram empresas incríveis, com estruturas assim, que eram impossíveis de quebrar e que quebraram. Entendeu? Sabe por quê? Porque eles não conseguiram identificar problemas com situações boas. Por exemplo, a Kodak, ela resistiu até o último momento. Tá? Era a maior empresa, salvo engano, de fotografia que existia no mundo. Tá bom? Ela resistiu às questões, ao desenvolvimento de câmeras digitais. Eles achavam que, assim, eles iam dominar esse mundo da fotografia de eterno e da revelação fotográfica, né? Então, assim, há 100 anos a gente tirava, sei lá, 1000 fotos por ano, né? Hoje a gente tira 1000 fotos por dia, se brincar, né? Usando o celular digital. Mas você falou que professor, que eles não quiseram renovar, eles não quiseram dar em questão de tecnologia? Na verdade, eu acredito que não. A questão, na verdade, era uma visão. Se eu não me engano, porque tinha um negócio contra a televisão, não tinha eles? Contra a televisão? Eu acho que eu fiz um trabalho sobre a Kodak. Fotografia. Entendi. O que acontece é o seguinte, Kelsey, na verdade, assim, tudo na vida exige um planejamento estratégico. As empresas não fogem disso. As empresas que não entendem que a ação proeminente não é da estrutura em si, mas são das pessoas que estão ali desenvolvendo, são as pessoas que trazem ideias, são as pessoas que, através de brainstorms, de projetos,
elas trazem ideias, inovações e tudo, se elas não entenderem que é através disso que a gente gera novas demandas e que a gente se atualiza para o mercado que está cada vez mais competitivo, essas empresas estão fadadas a quebrar. Porque, assim, antigamente, era o sinônimo de sucesso de uma organização. O sinônimo de sucesso era a estrutura grande, né? Quanto maior o prédio, maior era a estrutura empresarial, não é verdade? Então, assim, beleza, ótimo. Com o passar do tempo, sobretudo agora no século XXI, sobretudo agora, essas estruturas elas foram reduzidas ao quê? A uma tela de computador. Não é verdade? Olha, na minha casa, por exemplo, para vocês. Entendeu? Então, ou seja, aquela estrutura lá da faculdade, não é que ela ficou obsoleta, não. Mas ela, na verdade, ela foi substituída por uma outra estrutura. Então, assim, o mundo vem caminhando para o virtual, o mundo já vem caminhando para a inclusão, a tecnologia, tanto na educação, quanto na iniciativa pública, quanto na iniciativa privada, né, enfim, nas suas mais variáveis atuações, sim, ela já vinha caminhando para isso. Né? Os celulares foram evoluindo? Foram evoluindo. Na tecnologia, a gente está falando hoje no Brasil de 5G. Tudo bem que lá fora já tem 5G há muito tempo, mas a gente está falando de uma tecnologia de comunicação de internet hoje, e assim, a gente está brigando aí para trazer essa tecnologia para o Brasil, entendeu? Então, ou seja, os meios de comunicação, eles mudaram, né? A televisão ela teve que se reinventar. A televisão, por exemplo, Globo, né? Não estou fazendo propaganda, mas assim, que é a maior audiência que se tinha, teve que migrar para o virtual. As novelas que eram gravadas o tempo inteiro tiveram que ser, né, não tiveram como ser, tem uma série de repetições, e os filmes, a mesma coisa. O que ganhou espaço aí? O virtual, né? O aumento, por exemplo, das assinaturas de Netflix, por exemplo, desses streams de vídeo, com o fechamento de cinemas, aumentou muito, entendeu? Porque o mundo está evoluindo rapidamente. Então, assim, isso não é uma coisa que aconteceu agora, isso é uma coisa que vem acontecendo, essa evolução, desde as revoluções que aconteceram no século XVIII, entendeu? Então, assim, as empresas elas não podem fechar os olhos para um contexto histórico. E aqui eu incluo a gente como os atores responsáveis para levar essas informações, guardadas as devidas proporções, para essas organizações. Para falar para elas, olha, o mundo está evoluindo. Isso que a gente está fazendo hoje, sabe essa forma como a gente ministra a aula hoje, sabe esses livros que estão sendo... hoje a gente utiliza aqui para poder fazer leituras e tudo isso está mudando. Daqui a pouco o livro não vai existir mais. Entendeu? Assim, estou falando isso, gente, guardadas as devidas proporções, por favor, tá? Esse livro ele vai ser substituído por um livro digital, tá? Não obstante, a gente já tem um aparelhinho que é desse tamanhozinho, aliás, o tamanho de um celular, tá? Chama Kindle. Tá? O Kindle é um equipamento que cabe mais de 10 mil livros dentro. Você sair com um livrozinho para a faculdade com aquele monte de livros, né, montar uma biblioteca com aqueles monte de livros na tua parede, acabou, foi reduzido a um tablet com uma memória e um processador, entendeu? Então, assim, que você pode baixar ali todos os livros que você tiver, que você sequer vai conseguir ler. Entende o que eu estou dizendo? O planejamento estratégico, ele envolve isso, entender essas novas tecnologias, entendeu? Entender que, assim, a tecnologia veio para ficar, entendeu? E, assim, o planejamento, ele é sempre indispensável a todas as organizações, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual. E é nosso papel como gestor, como administrador, né, levar essas informações para essas empresas para que elas se planejem, para que a gente possa manter os nossos empregos, para que a gente possa ajudar a manter os empregos dos outros, né? Mas, assim, trazendo aí, através dessa ferramenta de planejamento, que a responsabilidade a cada um dos entes que compõem essa estrutura organizacional. Tudo bem, Elcio? Sim, professor. Tá claro aí? Mais alguma dúvida em relação a isso? E assim, Não. muitas empresas fecharam as portas aí, né? A gente viu um monte de empresas aí fechando, que eram empresas que tinham escritório de advocacia, foi o que mais fechou as portas. Faculdades foram as que mais fecharam as portas. Entendeu? Porque eram estruturas super grandes, entendeu? Que assim, quando a gente jogou todo o métier, né? Toda a estrutura para o mundo virtual, o investimento passou a ser somente em tecnologia. Então, ou seja, um servidor, uma plataforma, né, um tutor do outro lado, os meios de tecnologia, o uso do e-mail ficou
assim, uma ferramenta que é uma ferramenta de produtividade. O WhatsApp, que era uma ferramenta que era assim, né, a gente via aí enviando um monte de spams, enviando um monte de porcarias, fake news, é uma ferramenta de produtividade também, entendeu? Não só para o trabalho, mas para estudo e para uma série de outras. A gente teve o advento de outras ferramentas, Telegram, enfim, uma série de outras. As redes sociais se adaptaram para essa nova realidade também, na qual assim, as empresas elas saíram desse contexto estrutural e foram para um contexto de virtual, entendeu? Então, assim, houve uma virtualização, está havendo uma virtualização de todos os processos que eram físicos e que estão migrando para o mundo virtual. E as empresas que estão aí e querem ser rígidas nesse sentido, elas estão fadadas ao sucesso, não tenho dúvida nenhuma disso. Inclusive porque a forma de ensinar ela é uma forma virtualizada hoje, por uma questão de saúde, em primeiro lugar, né, porque a gente vive em uma pandemia ainda, uma série de variáveis de um vírus que está aí, né, se alastrando de uma forma geral, então a gente tem uma situação de pandemia, de segurança sanitária ainda que requer muita atenção, então assim, mas isso também nos força cada vez mais ao quê? A virtualização, né, desses ambientes, desse ambiente de aprendizagem, do ambiente de venda, do ambiente de interação, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na semana passada foi meu aniversário na sexta-feira, e vocês nem me deram parabéns, tá? Mas vamos lá, eu me reuni com as pessoas, com os meus irmãos. Parabéns. Não, senhora, agora é crente. Tá bom? Ai, você quer muito, eu sou sou eu. Não, eu gosto de livros, tá? Eu gosto de gravata. Eu também, professor, se você quiser doar pra mim. Pode ficar super à vontade, tá bom? Agora eu só aceito os parabéns se vier com presente. Não vem com esse papo, não. Brincadeira, tá? Mas olha só. Então, a virtualização é algo que veio para ficar. Não tem para onde correr disso, tá bom? As empresas vão voltar ao normal? Não, elas nunca mais voltarão ao normal. A gente vai ver esse novo normal agora de maneira híbrida, tá? Que é o quê? A adequação do ambiente virtual, do home office, que também veio para ficar, que essa é uma das matérias que voltamos lá atrás, né? Qual era o papel do gestor de recursos humanos nesse ambiente de home office, né? Esse planejamento estratégico, ele contempla essas pessoas que vão estar trabalhando em casa, né? Por uma série de motivos, tá? Então, assim, o que vai acontecer agora é que tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada, ela vai virtualizar muitas das suas atividades. A justiça já havia nesse processo de virtualização dos processos jurídicos há mais de 10 anos, só para vocês terem uma ideia. Né? Hoje a gente fala de processo eletrônico, eu consigo fazer as minhas petições de casa, entendeu? Basta que eu tenha ali um token com assinatura digital. Né? Antes não, eu tinha que ir no fórum para poder pegar processo, trazer para casa, processo. Agora não, eu faço tudo isso no computador, gente. E a justiça é o que está mais à frente desse processo de virtualização aí. Então vocês imaginam que assim, se as empresas não se adequarem a isso, elas vão fechar as portas. Tá bom? Então, reitero, nesse processo de apresentação de ferramentas de melhoria contínua, cabe a nós ficarmos expert nessas ferramentas e apresentar soluções para essas empresas que ainda não entenderam ou ainda não se adequaram a esse novo modelo, a esse novo padrão de virtualização, né, que está surgindo aí no mercado cada vez mais forte e que veio para ficar. O novo normal não é voltar à estrutura. O novo normal é trabalhar de maneira híbrida, é trabalhar na estrutura física, mas também trabalhar dentro daquilo que a gente chama de ambiente virtualizado. Tá certo? Porque, olha vocês aí, meninas, se fosse em outro momento, vocês estariam dentro de sala de aula preocupadas, provavelmente, tá? Sobretudo quem precisa pegar ônibus, com o horário do ônibus que passa 10 horas da noite. Então, provavelmente, a gente nem conseguiria assistir toda a aula, porque teria que sair do ponto de ônibus para não perder esse ônibus e chegar até em casa. Então, olha só, olha que coisa fantástica isso. A gente consegue ministrar uma aula com a mesma qualidade que a gente ministraria no presencial, só que de maneira virtual. Vocês nunca estão sentadas aí no meio com a família de vocês, com um fonezinho no ouvido, assistindo a aula, fazendo anotações ou não, mas sabendo, inclusive, do seguinte, que essa aula vai ficar gravada e que vai poder ser assistida depois a qualquer momento, vai poder ser consultada a qualquer momento. Olha só o que a tecnologia traz para a gente, tá bom? Vai chegar um momento que vai voltar para as aulas presenciais? Vai, eu estou torcendo muito por isso, mas a gente vai trabalhar sempre de maneira híbrida daqui para frente, com certeza absoluta. Tá bom? Por uma questão de segurança, por uma questão de ecossistema mesmo, por uma questão de economia, tanto para vocês quanto para a empresa, né?
Então, assim, a ideia é que a gente fortaleça, na verdade, o que? O ambiente virtual, tá? Mas que a gente trabalhe de maneira híbrida para que vocês tenham sempre essa assistência por parte da empresa de maneira presencial, caso ela seja necessária ainda. E será, né? Às vezes a gente gosta mais do presencial do que o virtual. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos lá, só retomando, tá? Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá, meninas? Então a gente está no planejar, e dentro do planejar a gente tem 4, como eu falei, tem 4 subdivisões, tá? Só para a gente não pegar e estender muito a nossa aula até depois das 10 horas, eu vou finalizar essas 4 etapas e amanhã a gente continua ela, tá bom? Tudo bem, Kelsey e Isa? Tudo bem, professor? Beleza. Tá tranquilo para vocês entenderem agora isso? É o que eu estou falando? Sobre o planejamento, a execução, a checagem, o agir? Tá tranquilo isso, né? Sim. Quero saber se faz sentido isso para vocês. Se, assim, quando eu ministro essa aula para vocês e falo sobre esse ciclo de processo de melhoria contínua e trago esse exemplo, vocês conseguem visualizar isso de maneira clara e objetiva. Tá? E que vocês conseguem, se vocês conseguem aplicar isso a qualquer coisa que vocês queiram fazer que envolva aí uma missão maior, um planejamento maior, seja numa redução efetiva de custos, seja no desenvolvimento de um projeto para apresentar para uma empresa, seja na redução de custos dentro da casa de vocês, tá? Então, assim, se vocês conseguirem, tá, com essas explicações, com esses exemplos, entenderem qual é a de uma contínua que nós chamamos de PDCA, gente, vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho certeza que a atuação de vocês aí, seja nessa matéria, seja em outras, seja na vida, ela vai ser assim, insoluta e 100% efetiva. Então, assim, tá fazendo sentido até aqui? Meu parâmetro é vocês, tá bom? São vocês, perdão. Tá sim, professor. Ótimo. Beleza, então vamos lá. Beleza, Isa, obrigado, viu? Então vamos lá. Então eu falei para vocês, dentro do planejamento a gente tem assim, que identificar o problema, e aí estou trazendo toda essa explicação para vocês, tá bom? Falei sobre a Kodak, a Vale, o Bamerindos, né? A gente tem que observar o problema, tá bom? Então beleza, identifiquei o problema, professor. Eu quero trabalhar, eu quero reduzir os custos da minha empresa em 25%. Beleza, como é que eu faço isso? Eu preciso observar aonde está esse problema, ok? Então, assim, a partir do momento que eu entendo que há um problema, que há um gap, eu preciso trabalhar nele, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para poder trabalhar dentro desse, para pegar e colocar isso de maneira mensurável, escalonado, para eu conseguir visualizar e falar, beleza, eu consigo reduzir custo aqui, acolá, como isso com esse meu amigo hoje nessa conversa, nesse brainstorm que nós fizemos inicialmente, tá bom? Então, assim, aqui eu quero chamar a atenção para um gráfico, tá? A gente falou do planejamento, do plan, a gente falou sobre identificar o problema, eu trouxe uma série de exemplos para vocês, a gente está falando agora sobre observar o problema, que é o item 2, tá bom? E dentro dessa identificação do problema, vocês já ouviram falar no gráfico de Pareto? Já ouviram falar em viu pelo Pareto? Em algum momento dos estudos de vocês? Sim ou não, meninas? Não lembro, beleza, tranquilo. Super em paz isso, tá bom? E a Kelsey já fugiu da aula, né, pelo visto. É porque eu tô comendo, professor. Você ouviu falar de Pareto? Então, assim, vamos considerar, tá, que a gente está trabalhando com o critério da redução de custos, beleza? Vou falar sobre Pareto agora. O Pareto é uma e outro gráfico ele trabalha com linhas. Tá? Nesse gráfico com barras, Pareto ele traz para a gente a indicação daquilo que é maior para aquilo que é menor, né, que são as barras, beleza? E dentro do gráfico de linha, ele mensura o que é o percentual. Mas, professor, que conversa mais doida é essa? Gráfico do maior para o menor, gráfico de linha, que mostra um gráfico dentro do outro, né, que mostra percentual. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é a gente identificar onde estão os nossos gargalos, onde estão as nossas
maiores centros de custos, nossos maiores centros de gastos, para que a gente possa trabalhar e falar de redução efetiva de custos de maneira prática, de maneira posta. Porque uma coisa eu falo o seguinte para vocês, olha, eu tenho, né, como na conversa com meu amigo ele tem um custo efetivo entre 800 e R$ 1.000 só com combustível todos os meses de deslocamento de casa para o trabalho. Beleza, tá bom, isso é uma informação que eu estou colocando para vocês aqui, mas e aí? Como é que a gente mensura isso de maneira prática? Tá? O gráfico ele serve para que a gente crie, né, veja esses indicadores de maneira muito prática, tá certo? Eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia, me dá só um minutinho, e aí eu vou parar nele para a gente continuar. Tá aqui, ó. Esse aqui é um exemplo do gráfico de Pareto. Vocês estão conseguindo visualizar aí bem? Sim. Então, olha só, Isa, o que acontece? O gráfico de Pareto é isso aqui, ó. O gráfico de Pareto é basicamente isso aqui, não tem outra coisa. É uma variação na qual o maior área de proeminência, ou seja, é uma área que tem a minha atenção, né? Então, por exemplo, dentro de uma organização, vamos considerar o seguinte aqui, para entendimento desse gráfico, tá? Vamos considerar 4 itens. A gente vai falar sobre a estrutura de manufatura, a logística, a estrutura, perdão, os setores de manufatura, o setor de logística, o setor de manutenção e o setor administrativo. Beleza? Considerando aqui que o setor de manufatura é esse vermelhinho, tá? O setor azul, tá bom? De manutenção verde e o administrativo aqui é o laranjado. Certinho? Então, ou seja, então dentro do primeiro gráfico, Pareto ele me mostra o quê? Esse gráfico em barras do maior para o menor. Por que eu estou falando de manufatura, por exemplo? Porque é o local onde tem o maior índice de desenvolvimento da empresa. É o local onde eu tenho o maior número de pessoas trabalhando, é o local onde eu tenho o maior número de investimento, enfim, tudo que está atrelado aí à nossa estrutura organizacional, por exemplo, está aqui na manufatura. Nesse exemplo ele está como maior, beleza? Então, vamos lá. Aqui em cima de gráfico, tá? Desconsidere esse gráfico apontando para cima, né? Porque ele está num gráfico que apontando ali para cima daquilo que é o percentual que seria de 0 a 100%, tá bom? Ele deveria estar para baixo aqui, mas eu trouxe só para vocês como que um gráfico com o outro, tá certo? Então, vamos lá. O que acontece? A gente está considerando aqui a questão da redução efetiva de custo. Eu vou tentar fazer um gráfico para vocês amanhã com valores para ficar mais fácil de entender, tá bom? Se eu tenho, tá, do lado direito do meu gráfico aqui, o meu percentual que compõe o meu gráfico de linha. Do meu lado esquerdo, o meu gráfico de barras que compõe as minhas áreas, os meus setores, tá? E se as minhas áreas e setores elas estão, né, identificadas nesse gráfico como sendo do maior para o menor, ou seja, a área com maior gasto, maior investimento, para a área de menor gasto e menor investimento. Okay? Que eu estou considerando aqui manufatura, logística, manutenção e administrativo. Tá? E aqui esse gráfico com percentual, ele segue exatamente o gráfico em coluna, do maior para o menor. Só que o meu gráfico de percentual ele é inversamente proporcional. Ele vai, em vez de ser de 100 para 0, ele é de baixo para cima. Ele é de 0 a 100%. Tá bom? E nesse interim, aqui, entre a mistura do meu gráfico de Pareto, né, com as barras, e o gráfico com o percentual, eu tenho o quê? Aquilo que é investido em cada setor desse aqui, ó, representado por esse gráfico de barras. Então, beleza. Só que aqui no meu percentual é assim, o percentual 0%, 10%, 20%, 30% até 100%. Não. O meu gráfico aqui, o meu percentual ele é somado à área seguinte. Então, por exemplo, eu tenho a manufatura, que é o maior. Eu tenho a logística, que é o segundo maior. A manutenção, que é o terceiro maior. E o administrativo, que é o menor. Tá bom? Então, isso aqui de 0 a 100%. Então, aqui 0, 5, né, até 100% aqui do lado. Do menor para o maior. Olhando para isso, de redução de custos, tá bom? Aonde vocês conseguem verificar nessa fala que eu estou fazendo para vocês, tem um dado aqui que pode ser que tenha aqui nesse gráfico o maior custo atrelado ao desenvolvimento aqui das atividades nessa empresa. Vocês arriscariam dizer que, considerando esse gráfico aqui de barras, qual que seria maior? Aonde que eu
deveria, então, verificar os meus gaps para poder reduzir o meu custo de ação, o meu custo efetivo total na minha empresa. Eu quero reduzir, vamos considerar 25% da minha empresa, do custo total da minha empresa. Então, ou seja, eu tenho 100% ali da minha estrutura comprometida. Eu preciso reduzir 25% para que o meu planejamento estratégico ele possa ser viável para os anos seguintes, para frente. Como é que eu olho para esse gráfico? Se eu tenho um gráfico, tá, que compõe de 0 a 100%, tá, em percentual, e ele é medido de baixo para cima, o meu gráfico em barras ele vai seguir o mesmo critério. Porque aqui em cima, na minha manufatura, essa barrinha vermelha, nós temos 100%. Tá? No outro eu tenho o quê? 80%, que é a minha logística. No outro manutenção eu tenho o quê? 60%. No outro eu tenho o quê? Que é o administrativo. 30%. Então, assim, onde eu vou cortar custos, gente? Para poder fazer com que a minha empresa tenha uma redução efetiva de custos e maximize os seus resultados, o seu faturamento. Vai ser no administrativo, que está aqui embaixo? Evidente que não. Evidente que não. Por exemplo, na manutenção? Não. A gente pode reduzir percentuais pequenos desse gráfico, né, dessa estrutura, mas assim, o meu maior gap está aqui, ó, na manufatura. Então eu tenho que conseguir entender dentro desse gráfico, tá, que assim, aonde está o meu maior centro de custo, meu maior centro de despesas, tá? Eu estou desenhando esse gráfico aqui, eu peguei esse gráfico, obviamente ele já tem essas informações prontas, e eu estou considerando só as áreas dos setores, e estou falando para vocês que a manufatura aqui, que é representada por esse gráfico aqui em barras, ele é o maior centro de custos, tá? Mas vocês, na hora que vocês estiverem nas organizações, vocês vão pegar essas informações no lápis. Vocês vão chegar com a tabelinha lá e verificar, beleza, qual é o custo hoje da minha manufatura? Aí você vai colocar lá, no último ano meu custo foi de R$100 mil. Qual é o meu custo com administrativa, contratação, demissão, plano de cargos e salários, enfim, contratos, né, contrato com o escritório de advocacia, parceria, percentual, enfim. Qual é o meu custo com isso? Meu custo é de 50 mil. Qual é o meu custo com a manutenção dos meus equipamentos, aparelhos, sala de aula, essa coisa lá? Meu custo é de 30 mil por ano. Então, beleza, a gente vai pegar tudo isso, colocar dentro de um gráfico e verificar, colocar isso, obviamente, num gráfico que é um gráfico que serve para isso, né, o gráfico de Pareto, para que a gente possa verificar esses índices. E a partir disso, a gente consegue apresentar uma proposta de redução efetiva de custos. Porque eu consigo identificar no meu gráfico, utilizando, né, observando o problema, onde está o meu maior problema. Tá? Dentro de uma organização, aonde eu conseguir reduzir de maneira efetiva o meu custo. Porque não adianta a gente olhar para uma empresa e falar assim, beleza, eu tenho que reduzir os custos. Eu já sei que tem que reduzir do administrativo. Mas como você vai reduzir do administrativo? Qual é o elemento que você tem para saber que é no administrativo que precisa ser reduzido esses custos? Qual é o elemento que se tem para saber que é na manufatura, que é na logística? São dados. E esses dados são ser dados primeiro. Tá? Então eu estou apresentando esse gráfico para vocês aqui, ele já está pronto. Mas esse gráfico a gente vai construir ele dentro das organizações. Tá bom? Então a finalidade dele é basicamente fazer com que a gente observe o problema e identifique de maneira prática, né, com indicadores, onde nós poderemos reduzir os custos de maneira efetiva. Tudo bem, meninas? Tá claro isso até aqui? A gente está aqui ainda dentro desse do item 1 ainda, ok? A gente não saiu dele. A gente está falando aqui sobre, né, o item do nosso planejamento estratégico, do nosso ciclo, da nossa ferramenta de melhoria contínua, que é o PDCA. A gente identificou o problema, e o problema era o quê? Redução de custos. A gente agora está observando o problema. Observar o problema é trazer o problema à tona para a gente poder trabalhar e trazer os indicadores desse problema para que a gente possa olhar para ele de maneira efetiva. Tá bom? E aí, depois, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou analisar o item 3 dentro do planejamento, analisar a causa raiz desse problema, tá certo? Que aí, nesse ponto aqui, a gente vai discutir só. Beleza? E aí eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. E o item 4, tá, desse planejamento estratégico aqui, tá, é o plano de ação. E aqui tem um monte de ferramentas também que a gente vai poder utilizar. Então, ou seja, o PDCA ele é uma ferramenta de melhoria contínua de 4 passos, né, identificado pela letra P, D, C e A. Tá bom? Então, assim, Plan, Do, Check e It, né? Perdão. Plan, Do, Check, Act. Tá bom? Planejar, executar, checar e agir. E dentro de cada
um desses, a gente tem uma série de outras ferramentas que precisam ser também entendidas e trabalhadas. Tá? Então, dentro do planejamento, a gente tem a identificação do problema, a gente tem a observância do problema, a gente tem a análise, né, desse problema, análise da causa raiz desse problema, ou seja, eu quero reduzir o custo. Qual é o problema que eu tenho que enfrentar? Eu quero reduzir os custos com o meu gasto com combustível. O que eu tenho que fazer? Né, é a pergunta que a gente tem que fazer. Tá? Então, aqui a gente vai usar uma ferramenta que eu falei para vocês inicialmente, que é o Brainstorm. Tá? E no final disso, a gente tem um plano de ação. Também tem uma série de outras ferramentas. E no nosso exemplo, na nossa aula, a gente vai utilizar o 5W2H. Tá bom? E aí a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Tudo bem, meninas? Sim, tranquilo. Então ótimo. Eu agradeço vocês, tá, pela aula. Isa, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos tirar agora, vamos aproveitar esse momento aqui para que a gente possa tirar essas dúvidas. A gente vai começar a trabalhar agora de maneira mais prática, né, trazendo ferramentas, trazendo elementos, trazendo indicadores aí para que a gente possa entender como é que funciona o planejamento estratégico dentro das organizações, tá bom? Então, assim, vai cada vez mais, não é que vai ficar mais difícil, mas a gente vai trazendo mais elementos para fomentar aquilo tudo que a gente já vem tratando aí, desde o nosso processo de recrutamento e seleção. Agora, a gente vai também, continuamos falando de pessoas ainda, mas nós falamos de pessoas que desenvolvem atividades, né, que fazem com que essas empresas gerem os resultados que são necessários. Então, assim, como que essas pessoas vão gerar esses resultados, pessoal? Através de levantamento de indicadores. As pessoas precisam ser orientadas, precisam saber o que precisa ser feito, realizado, elas precisam estar muito bem treinadas dentro das organizações, elas precisam entender toda a cultura organizacional, elas precisam entender onde a empresa está e aonde a empresa deseja chegar, e elas precisam se sentir parte integrantes desse processo dentro das organizações. Do contrário, os resultados eles não são possíveis. E outra coisa que nós falamos aqui foi o quê? Que as empresas, as estruturas organizacionais existentes até agora, né, sobretudo agora no século XXI, elas não são mais o que pesam para a gente entender e classificar uma empresa como sendo uma grande empresa, uma pequena empresa. Na verdade, hoje a gente está virtualizando todos esses ambientes e está trabalhando de maneira híbrida, né? Então, hoje a gente fala de home office. Home office antes, quando a gente ouvia falar disso há 10 anos, era algo extremamente chique, né? Quando a gente falava de coworking, era algo extremamente chique. Hoje não. Hoje é algo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Hoje a gente consegue utilizar celular, computador como maneiras, como ferramenta de produtividade, não só como ferramentas de distração, como era utilizado há bem pouco tempo atrás. Tá bom? Então, ou seja, acompanhamento dessa evolução que tem se apresentado para a gente, sobretudo nessa questão da virtualização, da tecnologia, das ferramentas que estão aí para aumentar a nossa produtividade, passa um pouco pelo planejamento. Tá bom? E nesse planejamento, eu estou tratando com vocês aqui sobre o PDCA, tá? Para a gente poder entender como é que isso se aplica dentro das organizações e como é que isso se aplica a tudo, na verdade. Porque é uma ferramenta de aplicação erga-omnes, ou seja, é uma ferramenta de aplicação para todas as áreas, iniciativa privada e para a vida pessoal também. Tá bom, meninas? Então, assim, se vocês não tiverem mais uma dúvida, eu agradeço demais a presença de vocês, tá? O carinho dessas 2 horas aí da nossa aula. Espero que não tenha sido maçante demais, mas, enfim, e que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. Então, quem é que vai fazer o print da nossa telinha hoje? Ô, Isa, você precisa colocar uma foto, né? Pelo amor de Deus. Coloca a foto nesse negócio. Tá bom? Por favor. Cara, toda vez você fica rindo, né? Mas não resolve a coisa toda, né? Tá bom? Eu tô tentando, não. Deixa eu tentar pintar essa aqui. Eu não sei se dá. Eu não consigo fazer no computador também. Pronto, eu acho que foi. Beleza? Ó, Miss, muito boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Deus, e amanhã a gente se encontra no mesmo bate-canal, no mesmo horário. Tá bom? Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Kelso. Boa noite, Isa. Boa noite.